Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro Irmão e tem por título Renúncia. Contempla a criança que nasce e recorda a condição de carência a que a portaste no mundo. Não eras senão um minúsculo viajor, destituído de todos os recursos, a valer-se do sacrifício materno para abordar a embarcação frágil do berço, iniciando a viagem no oceano da experiência terrestre. Nem vestimenta, nem pão, nem dinheiro, nem títulos. É preciso lembrar algumas vezes a nossa posição de usufrutuários da terra quando lhe envergamos o veículo físico, a fim de que não venhamos a viver entre os homens no falso regime da apropriação indébita. É por isso que Jesus, a cada passo do ministério divino, ensinou a renúncia e exemplificou o desassombrado e humilde da manjedoura de palha à cruz da morte. Honra a teus pais e ajuda-os quanto possas. Isso é simples dever. Entretanto, não te ensombre o coração a tirania de exigir-lhes a adesão ao teu próprio caminho. Ama a tua esposa ou ao teu esposo, aos teus filhos ou os teus afeiçoados e amigos. Isso é obrigação na luta diária. Contudo, não lhe imponhas o teu modo de ser e de ver, porquanto cada criatura respira no degrau de evolução e entendimento que lhe é próprio. Estudando o Evangelho, não ouvides a lição do reino de Deus que, segundo o Senhor, não se encontra aqui ou acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do próprio espírito, dos mais íntimos refolhos da consciência e do coração. E renunciando ao capricho de padronizar as opiniões e preferências daqueles a quem amas, pelo estalão de seus próprios pontos de vista, aprenderás que deixar alguém isso ou aquilo por amor do Cristo é servir com mais devotamento a todos os que nos cercam, deixando de lado os nossos desejos e exigências, para em suprema fidelidade a Deus perseverarmos valorosos e firmes na obra do bem até o final. O Emmanuel faz uma viagem aqui com a gente hoje. Ele começa lembrando a gente, né, da situação que a gente chega aqui no mundo com muita fragilidade, e é uma situação que só vai visualizar direito quem daqui a pouco experimentar a experiência da maternidade ou da paternidade. Quando a primeira vez eu peguei a minha filha mais velha no colinho, e ela mal cabia no braço porque ela nasceu prematura, e que você tem que pegar a chupinha, e que você tem que passa a noite preocupada por conta de febre, corre no hospital. Aí você vai ver e vai sentir, na verdade, tudo que seus pais sentiram também, a maneira como você chegou na Terra, e ao mesmo tempo, quando eu ia conversar com minha mãe falava, olha, você também nasceu prematuro. Eu chegava no hospital, perguntava por você, a enfermeira demorava um tempão e quando voltava só me dava a notícia de que você estava estável, estava bem. Você não, quando aconteceu com a minha filha, eu podia entrar na UTI neonatal, abrir a incubadora, pegar a minha filha no colinho, pegar aquele nanzinho, aquela mamadeirinha pequenininha do tamanho de um dedo, foi melhor para a nossa geração. Mas o Emmanuel vem lembrar para a gente, né, de quando a gente chegou aqui na Terra, né, lembrar algumas vezes a nossa posição de usufrutuários da Terra, ao invés de achar que a gente está sendo proprietário e, na verdade, está no falso regime de apropriação indébita. Aí, depois de falar sobre isso, ele vem falar para a gente, olha, já que nós somos apenas usufrutuários, vamos fazer o seguinte, vamos honrar os pais, quanto possa ser dever simples, mas não vamos procurar tiranizar, exigir que as pessoas que estão ao nosso redor tenham o mesmo pensamento que a gente, sigam o mesmo caminho que a gente. Depois ele estende, né? Ama tua esposa, teu esposo, os filhos, teus afeiçoados e amigos. Então, quando Emmanuel colocou pai e mãe, irmãos, filhos e os mais afeiçoados e amigos, ele praticamente colocou uma porcentagem grande aí do mais próximo para a gente. Né? Porque vai ter só faltou, só tá ali os estranhos também, ele não colocou os estranhos aqui. Mas ele está falando para a gente o seguinte, né? Para a gente procurar fazer um esforço muito grande para não impor um modo de ser e de ver, porque cada criatura respira no degrau de evolução e entendimento que lhe é próprio.
E aí a gente começa a pensar no seguinte, é um exercício para a gente começar a pensar, a aspiração de determinada pessoa é diferente da minha. Eu, antes de dar algum presente para aquela pessoa ou oferecer alguma coisa de mim, material, vou começar a observar qual é a aspiração dela. Olha, não é a que eu faria, tudo bem, mas está fazendo alguma coisa errada? Está trazendo algum prejuízo para ela em primeiro lugar ou para outra em segundo? Não, se não está trazendo, foi só o caminho que ela escolheu, então vamos procurar ajudar essa pessoa dentro do caminho que ela escolheu e não demonstrar o tempo todo, eu não concordo. Por mim você não iria para esse caminho, por mim você faria dessa maneira, porque eu fiz dessa maneira e foi assim que deu certo para mim. É isso que o Emmanuel está pedindo para a gente. Ó. Lembra de quando a gente chegou aqui na Terra, a gente não dependia de tudo, aquele corpinho frágil, e teve a ajuda dos nossos pais, o direcionamento. Fala, vamos lembrar que nós não somos proprietários de nada aqui na Terra, nós somos usufrutuários. Já que a gente é usufrutuário, no convívio com as pessoas agora, vamos procurar fazer o seguinte, o viva e deixe viver. Essa frase ela não é nova, ela é bem antiga até, ela é da década de 60 do século passado. Depois até o Beatle Paul McCartney fez um trocadilho, viva e deixe morrer, virou um filme do 007. O que é viva e deixe viver? Vamos respeitar as pessoas do jeito que elas são, viverem a cultura que elas são e procurar, dentro daquilo que está ao nosso alcance, proporcionar o melhor para aquela pessoa. Então ele bota aqui, ó, estudando o Evangelho, não ouvides a lição do reino de Deus, que segundo o Senhor não se encontra aqui ou acolá, está dentro dele mesmo, portas adentro do próprio Espírito, nos mais íntimos refolhos da consciência e do coração. E aí a gente renunciando ao capricho de padronizar as opiniões e preferências daqueles a quem amas, pelo estalão dos seus próprios pontos de vista, aprenderá que deixar alguém, isso por amor do Cristo, é servir com mais devotamento. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que nós somos convidados a participar como missão da educação dos nossos filhos e daqueles que foram colocados sob a nossa responsabilidade, a gente também tem nesse papel de educador, nessa missão, a obrigação também de estar observando qual é a tendência daquela pessoa, e é por isso que nas escolas as pessoas fazem muito aquela coisa do teste vocacional, e dentro do teste vocacional procura observar já na criança desde cedo qual é a tendência, para estimular aquela criança desde cedo a fazer aquilo que ela gosta de fazer, para que ela seja uma pessoa, primeiro, feliz, realizada dentro daquilo que ela queria fazer, e segundo, uma pessoa que está produzindo para os outros que estão aqui ao redor. Então, é um trabalho que a gente vai fazer. Eu tenho encontrado alguns amigos meus que falam, poxa, os filhos, não foi um só, esse meu amigo em particular, que eu estou pensando nele agora, 3 filhos. Nenhum tomou o mesmo caminho do pai. Cada um tomou um caminho diferente e são felizes fazendo aquilo que se propuseram a fazer. Se tiver que acontecer alguma mudança no meio do caminho, essa mudança vai acontecer naturalmente. Nós, como pais, mais uma vez, vamos falar, olha, você sabe qual foi a minha realidade, A minha realidade foi essa. Eu escolhi isso e deu certo. Se você não quiser escolher, o que você vai escolher? Eu vou procurar te ajudar dentro daquilo, olha, e começar a colocar mesmo os prós e contras, fazer aquela análise mesmo, aquele balancete, é isso que você quer mesmo? E a gente começa aí sim, dentro do que a pessoa quer, a servir aquela pessoa dentro do que ela quer, porque renunciar ao capricho de padronizar as opiniões e preferências daqueles a quem eu amo, e eu vou aprender com isso que quando eu deixar alguém por amor do Cristo, o que acontece? É servir com mais devotamento a todos que nos cercam, deixando de lado nossos desejos e exigências, para que em suprema fidelidade a Deus perseverarmos, valorosos e firmes na obra do bem até o fim. O grande desafio aqui da Terra, e que os Espíritos não cansam de gritar aos nossos ouvidos aqui, vamos lutar contra o egoísmo, contra a vaidade, contra o orgulho. Quando a gente acabar
com o nosso egoísmo, a gente vai respeitar o ser humano do jeito que ele é e vai aprender a amar do jeito que ele é. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.